Paz, paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã. Bom dia, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia no nome de Jesus. Terça-feira, graças a Deus, mais um dia com a permissão do Senhor e com ensinamentos, né? Mais um dia com o ensinamento do Senhor Jesus, aquilo que ele deixou escrito, aquilo que seus discípulos escreveram, relataram daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus viveu, em que toda palavra de Jesus, toda frase de Jesus é um ensinamento, né? É poderosa. Então, vamos para mais uma manhã, mais um ensinamento, mais um dia com o ensinamento do Senhor Jesus para nossas vidas. E o tema dessa mensagem é esse aí: cada um com a sua responsabilidade. E o texto está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 11 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los, e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade. No dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. É, vamos lá. Ah, é um texto grande e vamos meditar no texto parágrafo por parágrafo, para a gente poder entender melhor. Então, olha só. Primeiro parágrafo diz assim: na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. O que isso significa? Buscar hospitalidade. A ordem é procurar alguém que seja considerado digno, ou seja, alguém que esteja disposto a acolher e a dar ouvidos à mensagem dos discípulos. Bora para outro parágrafo. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Então, a palavra saúdem-na, esta saudação se refere a um desejo de paz para a família e o lar, uma prática comum na cultura grega e síria da época. Se a casa for digna, significa que o lar era receptivo, as pessoas eram piedosas e estavam abertas à mensagem que os discípulos transmitiam. Que a paz repouse sobre ela. A paz oferecida permaneceria ou permanecia e abençoava o lar. Se não for digna, que a paz retorne para vocês. Se o lar não fosse receptivo ou digno, a paz não seria mantida lá, mas retornaria para aqueles que a ofereceram, ou seja, para os discípulos, como uma forma de não deixar que a rejeição dos outros afetasse a paz daqueles que pregavam a palavra. Bora para outro parágrafo. Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Sacudir a poeira dos pés era costume judaico, que significava um ato de separação com um lugar ou pessoas que não aceitaram a mensagem. Ao realizar este ato, os discípulos deixavam claro que tinham cumprido a sua parte, oferecendo a mensagem de salvação, e que a consequência da rejeição seria de quem não a aceitou. E, para finalizar, eu lhes digo, no último parágrafo aqui, eu lhes digo a verdade: no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Sodoma e Gomorra foram cidades conhecidas por sua grande maldade, que resultou na ira de Deus e na sua destruição completa, conforme narrado em Gênesis. Sodoma e Gomorra foram destruídas completamente, não existem mais, por uma chuva de meteoros, né, de fogo que Deus derramou sobre Sodoma e Gomorra.
A mensagem central é que, apesar da grande maldade de Sodoma e Gomorra, o julgamento delas seria menos severo do que o daquelas cidades que, tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e ver os milagres de Jesus por meio de seus apóstolos, escolheram rejeitá-la. O motivo é que um conhecimento maior implica em maior responsabilidade. Rejeitar a verdade revelada é um pecado maior do que o cometido por aqueles que agiram na ignorância. E aqui eu quero eu quero colocar o maior nesse texto todo, é tudo que é importante, né? Tudo é importante, mas eu quero deixar o maior a reflexão em cima disso. Ou seja, Sodoma e Gomorra não conheciam a mensagem da salvação. Elas pecaram, né, e elas eram ignorantes nos seus atos, nos seus pecados. As cidades às quais os discípulos estavam indo pregar a mensagem do Senhor, elas estavam rejeitando a mensagem. Sodoma e Gomorra não tinha a mensagem. Essas cidades estavam rejeitando. Então, essas cidades teriam uma punição mais severa porque elas rejeitaram a mensagem que estavam para receber. E aí, eu anotei aqui, né? É, o que isso me chama a atenção, me faz refletir. Eu, como uma pessoa, como um servo do Senhor, como um homem ao qual o Senhor usa para pregar a mensagem, eu prego a minha mensagem, eu prego a mensagem do Senhor nas minhas redes sociais, eu prego a mensagem do Senhor no meu trabalho, eu prego a mensagem do Senhor no meu lazer, eu prego a mensagem do Senhor em outros lugares. O que isso me faz refletir, né? Esse final aí que fala de Sodoma e Gomorra me traz, anotei aqui, me traz a mensagem sobre Atalaia, que está lá no livro do profeta, se eu não me engano, o profeta Ezequiel. Ezequiel, que Deus fala. É Ezequiel ou é Jeremias? Acho que é Ezequiel. Que Deus fala que colocou ele como Atalaia, ou seja, aquele que tem que pregar a mensagem. E se Deus mandou pregar a mensagem, pregue a mensagem. Pregue a mensagem, faça a sua parte. Essa é a sua responsabilidade de pregar. A quem ele mandou, ou às pessoas, ou a uma comunidade, faça. Porque sobre essas almas, se essas almas não receberem a mensagem, a responsabilidade não é tua, não é minha. É dessas almas que não receberam a responsabilidade, que não receberam a mensagem. Então elas são responsáveis por não quererem, por não querer ouvir a mensagem, ou por ouvir, mas rejeitar. Dessas almas, o Senhor não nos cobrará, não cobrará de nós, porque nós fizemos a nossa parte. Essas almas, elas receberam ou elas sabiam que era a mensagem da salvação. Então, a responsabilidade é aqui é, do servo de pregar e daquele que está ouvindo de aceitar ou não. E outro texto, né, outra passagem bíblica que me chamou a atenção nesse final aí é servir a Deus ou aos homens, né? Você está preocupado? Nós estamos preocupados em aquilo que os homens. Paulo disse isso, né? Se eu estou preocupado com o que o homem pensa, eu não sou servo do Senhor Jesus. Eu não estou aqui para agradar a homens, eu estou aqui para agradar a Deus. Então, muitas vezes a gente não faz aquilo que Deus manda fazer por medo do que vão pensar, mas Deus vai cobrar, vai nos cobrar. E eu aprendi hoje eu aprendi, eu não quero agradar, eu não estou aqui para agradar o homem, eu não estou aqui para falar bonitinho, para passar a mão na cabeça, eu estou aqui para entregar aquilo que Deus me mandou entregar. Estou aqui para agradar a Deus. Se Ele mandar eu pregar, do jeito que Ele mandar eu pregar, o que Ele mandar eu falar, do jeito que Ele mandar eu falar, para quem Ele mandar eu falar, eu vou fazer. Porque eu não me preocupo se aquilo vai, vai, é, 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 vai confrontar a pessoa ou não. Eu tô preocupado com aquilo que Deus pensa de mim. Eu estou para agradar ao Senhor, para servir ao Senhor. Então, que possamos refletir nesse texto, nessa mensagem, né? Cada um tem a sua responsabilidade e cada um vai arcar
com aquilo que fez usando a sua responsabilidade. Amém? Beijo no seu coração, tá? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.